Eu saúdo meus irmãos na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, irmãos, dar início ao nosso culto público, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para tanto, eu peço que meus irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. E nós leremos os versículos 14 e 15. Eu vou pedir a meus irmãos, conforme for encontrando o texto, vamos ficar em pé para lermos em uma só voz esse texto da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Todos juntos, diz assim a palavra do Senhor: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Momento no qual nós estaremos cantando o hino 132 dos nossos hinários. Hino 132 dos nossos hinários.
Para essa primeira oração, oração de gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados, eu peço que meu irmão, o presbítero Feliciano, nos represente diante do trono do Senhor nesta oração. Pai, nós te damos graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de podermos estar aqui para prestar culto ao Senhor. Nós fazemos com muita alegria, ó Deus, porque sabemos que se nós estamos aqui, foi pela Tua misericórdia, pela Tua graça infinita, que tem nos concedido vida. Permitas, ó Deus, que nesta noite, cada um de nós possamos oferecer um culto que agrada a Ti, Senhor. E por isso, nesse instante, queremos confessar a Ti, ó Deus, os pecados que temos cometido diante de Ti, Senhor. Tu sabes, o Senhor conhece cada coração aqui, mas pedimos, ó Deus, que usa mais uma vez a Tua misericórdia sobre nós, perdoando-nos, purificando de todo o pecado. E ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, vencer o pecado, vencer a nossa natureza, para que assim possamos Te agradar melhor. Aceita esse culto que vamos prestar a Ti. Nós oramos agradecidamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós teremos agora a participação do coral Shalom. Som. Teu sangue carmesim tornou-me alvo como a neve, curando meu viver. E sem eu merecer, morreste lá na cruz, ó Cristo, Curando meu viver. Teu sangue carmesim tornou-me alvo enfim, mudando meu viver. E sem eu merecer, morreste lá na cruz, ó Cristo, mudando meu viver.
viver. Mudaste o meu viver. Mudaste o meu viver. Para esse momento de adoração e louvor, nós vamos nos utilizar do texto que está no Evangelho segundo Mateus. Ainda, só que no capítulo 5 agora, Mateus capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 12. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, temos as bem-aventuranças. Mesmo assentados, irmãos, nós vamos fazer essa leitura de forma alternada, um texto comprido, vamos fazer de forma alternada. Mateus capítulo 5, de 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Agora sim, eu peço que os irmãos se coloquem em pé, os que puderem, nós vamos entoar o hino de número 116.
Nós vamos ter uma oração de adoração. Peço que a nossa irmã Vitória nos represente diante do Senhor com uma oração de adoração. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre seja louvado, Pai. Pai amado, nós te agradecemos porque estamos aqui, nesse templo, Senhor, a te cultuar, Senhor, a te honrar, Senhor, a te louvar, porque não existe outro Deus, Pai. Não há nada no céu, na terra, na infinitude do universo, Pai, que compare a ti. Pai amado, pedimos humildemente, Pai, que o Senhor aceite a nossa adoração. Sabemos que é imperfeita, Senhor, e que o Senhor merece muito, muito, muito mais do que nós temos ofertado. Porque o Senhor é Criador, Pai, o Senhor é mantenedor, porque o Senhor é Salvador, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Agradecemos as misericórdias, o amor que o Senhor tem derramado sobre nós. E como nós acabamos de cantar, Senhor, ainda que seja a dor que nos una a Ti, Senhor, mais perto queremos estar de Ti, Senhor. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos que puderem continuem, os que estão em pé, que assim continuem. Nós vamos ser agora conduzidos pela equipe de liturgia na adoração a Deus com cânticos espirituais. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A igreja pode se assentar. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos continuar em adoração. Nesse momento vamos estar buscando a consagração do Senhor sobre os dízimos e as ofertas. E eu convido os irmãos então a estarem abrindo suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9. Nós vamos estar lendo do verso 5 até o 15. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao 15. E da mesma forma anterior, eu vou convidar os irmãos para que nós possamos estar lendo de forma alternada. Eu inicio e os irmãos vão respondendo. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao 15, que diz assim: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem. Desculpa. Recomeçando, queridos. 2 Coríntios 9, de 5 a 15, que diz assim: Portanto, julgueis conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Para ele se semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus solta fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que vivemos sempre em tudo, ambas suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e vão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto ora Deus a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós. Todos juntos, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Queridos, nesse momento nós temos o privilégio de estarmos tornando a casa do Senhor aquilo que Ele já nos concedeu, os dízimos, as ofertas,
Eu peço então aos nossos irmãos diáconos que, por gentileza, posicione aqui na frente o gasofilácio, para que assim os irmãos que vieram preparados possam trazer os seus dízimos, as ofertas. Lembrando àqueles que nos visitam que isso é um compromisso, um privilégio dos membros da igreja, mas se sentirem no coração, fiquem à vontade. Não é para o homem que nós estamos tornando a casa do Senhor, mas é sim para a obra do Senhor aqui nessa localidade. Convido os irmãos que puderem se colocarem em pé para que nós possamos estar entoando o hino 92, a fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que tendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Ainda em pé, queridos, vamos estar orando. Eu convido o nosso irmão diácono Rafael que esteja orando ao nosso Deus, consagrando os dízimos, a oferta, os alimentos. Pai de amor, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus presente, um Deus que cuida das nossas vidas, que guarda a Tua igreja, um Deus que tem nos sustentado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, que o Teu amor demonstrado na cruz do Calvário é suficiente, completo, mas ainda assim as Suas muitas misericórdias nos alcançam todos os dias e são renovadas, Senhor, todas as manhãs, sustentando e guardando, Senhor, as nossas vidas, provendo, Senhor, o sustento nas nossas mesas, ó Deus bendito, garantindo, Senhor, a nossa força e o nosso vigor, Senhor, nas nossas atividades, nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és um Deus presente, um Deus que cuida do Teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu sustento, que o Senhor use, Senhor, das nossas vidas, Senhor, para Te servir, para Te louvar, Senhor Deus bendito, e que o sustento desta igreja permaneça, Senhor, guardado e cuidado, Senhor, com a Tua sabedoria, àqueles, Senhor, que hão de cuidar. É no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Salvador e Rei, que nós oramos e agradecemos hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém.
Vamos nos assentar e agora vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco através do seu servo, o reverendo Jorge. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 18 até o verso 24. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 18 até o verso 24. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 18 até o verso 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Pai, fala-nos aos corações na noite desse dia, dá-nos instrução vinda de Ti. Eu oro assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos lidando com uma carta em que o apóstolo escreve às igrejas da Galácia, exortando-as porque elas estavam ouvindo outros falarem sobre um outro evangelho. E estavam aquecendo, estavam concordando, estavam achando satisfatório. No Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos ver o evangelista falando sobre Jesus, o bom pastor, e diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E essa é uma das características muito marcantes da ovelha. A ovelha ouve e reconhece a voz do pastor. E quando reconhece, ela não segue atrás de enganadores. Mas aquelas ovelhas ali das igrejas da Galácia estavam inseguras, e estavam ouvindo, e estavam seguindo, e estavam prestando atenção naquelas coisas. E o apóstolo, então, começa a falar, e a estranheza de que eles estavam muito rapidamente passando do Evangelho. E é muito comum isso, porque nós somos comumente novidadeiros. Nós gostamos de novidade. Nós gostamos de coisas diferentes. Nós gostamos, de vez em quando, que haja uma variação em alguma coisa para não ser a eterna mesmice, aquela que o livro de Eclesiastes descreve, e descreve como pecaminoso, porque chama de vaidade, porque tudo que é efêmero, tudo o que passa, o livro chama, o pregador chama de vaidade. E aqui o apóstolo está diante disso. Na sessão anterior, que nós meditamos na semana passada, ele disse: olha, o evangelho que eu prego para vocês, eu não recebi de homens, porque na verdade nunca tive contato com nenhum dos discípulos, nunca tive contato com nenhum deles. Mas o evangelho que eu prego para vocês é o evangelho que eu recebi de Cristo. Se vocês depois abrirem em casa o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando fala da conversão de Paulo, fala daquelas vozes e do que Paulo vê e mais ninguém vê.
Por isso ele é constituído apóstolo. E é constituído apóstolo aos gentios. Não era para rivalizar ou aproximar-se dos demais, mas para evangelizar, cumprindo o propósito que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 6, quando o profeta registra: pouco é os seres o meu servo, para tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então essa promessa se cumpre no chamamento e no comissionamento do apóstolo Paulo, que vai cumprir esse propósito. E ele, então, preocupado com isso, escreve nesta carta para aquelas igrejas dizendo: eu somente fui conhecer aos meus irmãos que também eram discípulos, que também eram apóstolos, 3 anos depois daquele momento em que comecei o meu ministério, em que tive esse encontro, em que fui chamado. 3 anos depois. E o único que eu encontrei foi Cefas, que é Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Vi também Tiago, que é o irmão do Senhor. Mas, na verdade, Paulo estava preocupado com o povo a quem ele tinha que alcançar. Mas também tinha uma preocupação de como a igreja o percebia. Porque é muito interessante isso. Às vezes a fama do pregador o precede. Às vezes a fama do pastor vai adiante dele. Eu me lembro que eu fui pastor em uma igreja e um menino bem pequeno, ele, quando me via, ele gritava: o pastor é uma pilha. E isso já se vão 20 e poucos anos. Eu nunca descobri por que ele gritava isso. Mas na idade dele, ele só podia gritar isso se tivesse ouvido de alguém. Porque da cabeça dele era muito difícil ele olhar para um pastor e gritar e sair correndo, que o pastor era uma pilha. Quando eu vim para essa igreja também, a minha fama me precedia. Então o apóstolo Paulo tinha uma fama que o precedia, porque ele era perseguidor da igreja. Ele era perseguidor da fé. E agora ele era comissionado para anunciar sobre essa fé. Você olha para essas igrejas mais modernas, essas igrejas mais dos eventos, que gostam muito de pessoas que vão na frente dar testemunho. E é interessante que as pessoas, quando vão dar testemunhos, eu presto muita atenção quando vejo alguma coisa dessa. Uma certa feita, a igreja onde eu fui chamado por Deus à conversão, chamou uma certa mulher para dar um testemunho sobre a sua vida. Essa mulher era famosa naquela época porque ela tinha sido a primeira a usar o biquíni, não o monoquíni. Tinha sido casada inúmeras vezes. E havia, segundo ela e alguns, diziam que ela havia experimentado a conversão a Cristo. E ela foi lá na nossa igreja, e eles insistiram, e eu fui. E eu fiquei prestando atenção quando ela falava. Era muito interessante que quando ela falava das mazelas da vida dela, dos muitos maridos que teve, da exposição que ela fazia do seu corpo, ela falava isso com um certo júbilo, com um certo sorriso nos lábios. Mas no momento em que ela foi falar da parte mais preciosa, que era o momento em que Jesus teria entrado na sua vida e mudado o seu viver, aquela mulher caiu em lágrimas, abatida. E eu pensei assim, não seria essa a hora de ficar feliz? A hora de conhecer a Cristo? Não seria esse o momento de dar um sorriso e dizer: Jesus mudou o meu viver? E o pessoal depois pediu que nós fôssemos levá-la à sua casa. E eu disse a ela: filha, nunca mais dê testemunho, porque soa muito falso.
Porque quando você fala da desgraça da sua vida, você fala com sorriso. Quando você fala do melhor momento de Cristo entrar na sua vida, você fala com tristeza e com lágrimas. Então não faça mais isso, não. Se você experimentou a fé realmente, viva por ela. Viva na humildade. Viva sentada no banco da sua igreja, sendo edificada e evangelizando pessoas perto de você. Mas o apóstolo Paulo foi chamado para pregar. Ele não foi chamado para dizer como ele havia mudado, mas ele foi chamado para pregar o evangelho e anunciar como é que o evangelho da graça transforma a vida das pessoas, e era assim que ele era conhecido nas igrejas. Ele não ia nas igrejas para dizer: olha, eu era um perseguidor, eu era alguém perverso, eu era um malvado, e um dia, no caminho de Damasco, eu caí do cavalo. Tem pregadores hoje que falam isso. Não, ele pregava a Cristo, o ressurreto. Ele falava de Cristo, o ressurreto. Ele falava de Cristo, seu ministério, e o propósito de a igreja ser mais santa, principalmente quem não conhecia o Evangelho. A igreja presbiteriana, por característica, é uma igreja onde as famílias se compõem, os filhos nascem, crescem, e de dentro do banco da igreja fazem a sua pública profissão de fé, e ainda sentado no banco da igreja, crescem, envelhecem, formam suas famílias, geram seus filhos. Então não tem a ideia do sereis alguma coisa. É claro que tem pessoas que se convertem ao longo do tempo, como é o meu caso. Eu não era um perseguidor da igreja, mas eu era cético quanto à fé. Eu achava improvável que alguém pudesse experimentar uma fé em Cristo, a quem não se conhecia pessoalmente. Esse era o meu pensamento. E alguém investiu, mesmo eu sendo alguém que negligenciava a igreja. Eu não tenho muitas das histórias do ex alguma coisa. Não que eu não seja ex muitas coisas. Mas quando eu fui à igreja, de lá não pude mais sair, porque o evangelho da graça me alcançou, como aqueles a quem o apóstolo pregava, e alcançava, tanto que aqueles que eram mais resistentes falavam a ele em diversos momentos: tu quase me convences. Tal a intrepidez e a ousadia com que Paulo anunciava o evangelho. E as igrejas não o conheciam, mas ouviam falar dele. E dizia: aquele que perseguia a igreja, aquele que procurava dizimar a igreja, agora é pregador na igreja. Agora é um arauto do rei. E o apóstolo vai encerrar essa sessão dizendo assim: e eles glorificavam a Deus por minha causa. Eu não sei você. Eu não sei se você já experimentou um dia pensar no dia que você morreu para as coisas desse mundo e nasceu para o reino de Deus. Eu não sei se você tem isso nítido na sua mente, mas seria muito bom que você pudesse parar em um momento e pensar: eu era tal coisa e não sou mais. Eu era alguém que não cria no Evangelho. Eu era alguém que não atentava para o Evangelho. Eu era alguém que ignorava o Evangelho. Mas agora eu creio. Mas agora tudo mudou. E mudou porque Deus me deu vida. É o que diz no Evangelho de João.
que Deus nos dá vida e vida abundante, vida repleta, vida cheia, vida plena. Para quê? Para glorificarmos a Deus. E é isso que o apóstolo está dizendo. Vocês estão aí buscando novidade, mas tem gente que está enxergando que o evangelho transforma vidas e não traz novidade aos olhos. O evangelho muda a história do nosso viver e nos tira da condição de céticos, de perseguidores, de enganadores, de violentos, para alguém revestido da graça de Deus. E quem vive desse jeito, a igreja reconhece. O evangelho transforma. O evangelho muda o nosso viver. Tem um cântico que nós cantamos, né, que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu não sei o que você pensa quando você canta essa música. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, se você mentia e continua mentindo, se você enganava e continua enganando, se você roubava e continua roubando, se você era maledicente e continua maledicente, se você falava palavras torpes e continua falando palavra torpe, como cantar um cântico desse e como dizer que o evangelho muda o nosso viver? O apóstolo Paulo, ele testifica aqui nessa passagem, dizendo que verdadeiramente a igreja glorificava a Deus a seu respeito, e ele, particularmente, se considerava o maior dos pecadores. Ele não tinha a ilusão e nem era enganador dizendo: eu sou santo, eu sou perfeito. Não! Ele reconhecia a miséria e a miserabilidade da sua vida, que é o que eu e você precisamos fazer todos os dias. Nos aterrarmos, lançar o nosso rosto no pó, nos revestirmos de toda a humildade e buscarmos clamando o cuidado de Deus. Era isso que aquele apóstolo fazia. E era isso que ele estava exortando aquela igreja, que estava passando muito rápido do evangelho, que estava querendo experimentar coisas novas, novidadeiros, como muitos de nós somos hoje. Como muitos de nós queremos que coisas diferentes aconteçam no culto. Queremos que coisas diferentes aconteçam no exercício da fé. Moacir Bastos, eu já menciono isso inúmeras vezes, quando escreve o hino da mocidade, ele diz assim: o mundo muda, mas Cristo não. E a prática da minha fé também não pode mudar. Ela só pode me tornar mais maduro, para que eu resista mais a cair nas tentações que o meu inimigo impõe à minha vida. Para que a graça do Senhor seja mais visível, seja mais exercida no dia a dia, para abençoar pessoas a quem Deus quer chamar. Sejam pregadores, sejam anunciadores, sejam propagadores do Evangelho. Porque as pessoas não precisam de novidade, as pessoas precisam de Cristo. Viva a Cristo, anuncie a Cristo, proclame a Cristo, para que aqueles que são do Senhor experimentem a conversão e experimentem o caminhar no Senhor. Que Deus nos abençoe e complete em nós a sua palavra. Quero convidar os nossos presbíteros em disponibilidade que venham à frente, enquanto nós entoaremos o cântico do hino de número 269 dos nossos inários. Em pé. Seja bendito o Cordeiro.
Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, dá instrução acerca da ceia, na sua primeira carta, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Evangelho da graça. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Disse ainda na instrução que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomai também o cálice. Mas ele vai dizer mais do que isso. Ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, nesse momento, eu e você vamos curvar as nossas frontes. E nós vamos, a despeito de termos caminhado pelo perdão, agradecendo pelo perdão, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, consagrando ao Senhor e sendo edificado pelo Senhor. Em mais um momento, de forma particular, eu vou pedir que você esvazie o seu coração e a sua mente de todo e qualquer dolo, para que você, ao comer desse pão e beber deste cálice, coma e beba a graça e misericórdia do Senhor. Não haverá nenhuma magia. Ao orarmos, o pão não vai virar o corpo de Cristo. O pão continuará sendo pão. O cálice não será transformado no sangue vertido. Continuará sendo cálice com o fruto da vide. Mas ao comer, o crente fiel redimido participa intimamente do corpo e do sangue do Senhor. E eu não quero que você e que ninguém coma deste pão e ele seja juízo na sua vida, mas que ao contrário, ele seja graça. Ele renove a misericórdia do Senhor para contigo. E que você o faça com toda sinceridade. E se você, nesse momento de oração,
derramado diante de Deus, declarar na oração, fazer as pazes com o seu irmão. Ao final desse culto, sem detença, vá lá, procure o seu irmão e faça essa paz, porque senão, você comerá a justiça de Deus sobre a sua vida. Então eu vou te convidar a curvar a sua fronte, durante alguns instantes de oração silenciosa. Você vai clamar ao Senhor, para que Ele esvazie o seu coração e a sua mente de todo e qualquer dolo, de toda e qualquer angústia, ou inimizade, ou porfia, que impede a tua comunhão plena com o seu irmão. Como o texto que lemos na abertura do culto. Se não perdoamos, não somos perdoados. Não sendo perdoados, estamos escravizados e aprisionados à nossa prática pecaminosa. Alguns instantes, silenciosamente, ore ao Senhor e esvazie-se de tudo que não agrada a Deus. Oremos. Senhor Deus, nós já chegamos agora à Tua presença, Pai. Como filhos, ó Deus, que conhece o Pai amoroso e justo que tem. Como filhos, ó Deus, que conhece a Tua santidade e que sabe, ó Deus, da responsabilidade de cada um de nós de viver, ó Senhor, de acordo com o Teu querer, para a Tua glória, expressando o Teu caráter, ó Deus, e no nosso próprio caráter, refletindo o caráter de Cristo. Senhor, nós, no entanto, sabemos, ó Pai, que a Tua graça superabundou sobre os nossos pecados, mas nós, ó Deus, ainda não nos vemos, ó Pai, livres, Senhor Deus, da influência do pecado, Senhor, embora de todos eles já estejamos perdoados. E exatamente, ó Deus, porque ainda há em nós, ó Pai, resquícios do velho homem, que tantas vezes resiste, que tantas vezes se opõe, que tantas vezes desobedece, que tantas vezes te entristece, que tantas vezes macula o Teu nome, ó Deus, e o nome do Teu povo. Nós, ó Pai, cientes disto, queremos agora, Senhor, pedir mais uma vez a expressão da Tua misericórdia e do Teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir que Tu nos deis, ó Pai, toda a manifestação da Tua bondade e socorro, a fim de que nós, ó Pai, vigiando, Senhor, e de modo consciente, possamos nos dedicar ao Senhor, possamos envidar os nossos esforços, ó Pai, mas acima de tudo, ó Deus, em razão do nosso amor por Ti, toda a boa intenção e todo o bom propósito e toda boa ação, Senhor, nas nossas vidas para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos pedir perdão por tantas vezes quantas nós, ó Deus, não vigiamos, nós nos tornamos, ó Deus, displicentes, mas sabendo, ó Deus, que Tu és o Deus de toda restauração, Te agradecemos e Te engrandecemos. E pedimos, Senhor, que Tu não somente nos auxilies para que nós vigiemos, mas nos fortaleças, para que nós vençamos as tentações, para que nós vençamos as armadilhas, ó Pai, que o adversário nos lança, Senhor, e possamos, como soldados vigilantes e como servos obedientes, vivermos, ó Pai, em tudo, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Podeis assentar.
Senhor Jesus partiu o pão, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Como faremos nessa noite? Seremos servidos pelos nossos irmãos presbíteros. Vou convidar você que vai participar. A ceia não é dos presbiterianos, mas é de todo crente em Cristo Jesus, que fiquem em pé. Sirvam-se e assentem-se até que todos estejam servidos, para comermos todos juntos. Ofereçam, pois, ao povo o pão da comunhão. Se alguém ainda que involuntariamente for omitido na distribuição do pão, queiram manifestar-se, não havendo, convido os presbíteros a regressarem.
corpo de Cristo, verdadeiramente. Tomai e comei todos. Pai, concede o pão que temos pelas mãos, e que ao comermos, comamos da tua graça sobre as nossas vidas por Cristo Jesus. Amém. Tomai e comei dele todos. Após distribuir o pão, o Senhor Jesus também tomou o cálice e distribuiu aos discípulos, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos em memória de mim, até que eu venha. A semelhança do nosso procedimento para com o pão, os irmãos e irmãs que vão participar, por favor, se coloquem em pé para serem servidos pelos presbíteros. Alguém foi involuntariamente omitido na distribuição do cálice? Se o foi, basta levantar as mãos e será servido pelos presbíteros.
Disse Jesus: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos em memória de mim, até que eu venha. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agora consagramos esse cálice, a celebração do derramamento do teu sangue lá na cruz. Senhor, te louvamos, ó Pai, por tão extraordinária graça manifestada em nosso favor, Senhor. Pai, nós agora pedimos mais uma vez que, assim como o sacrifício dele perdoou todos os nossos pecados, ó Deus, e nos tornou puros na tua presença, que nós também nos esforcemos, ó Pai, para dignificar o sacrifício do teu Filho sobre as nossas vidas. Abençoa o teu povo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Bebamos do cálice, irmãos e irmãs. Em pé. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor seja sobre todos, por Cristo Jesus. Amém. Poder sentar. Nós temos o Luiz nos visitando pela primeira vez. Cadê o Luiz? Onde ele está? Está lá no final? Quem está perto dele aí para dar um abraço no Luiz? Hã? Ah, é? É um prazer ter você conosco, Luiz. Seja bem-vindo, volte mais vezes. Agora, que nome é esse? Primeiro nome. Tiago? Nós temos o Tiago, a Rosânia e a Sunamita, que estão nos visitando. Cadê? A família. Quem está perto aí? Então, Fernanda, dê um abraço neles aí, de boas-vindas. Voltem mais vezes e a nossa alegria será maior. Eu vou, nesse momento, agradecer àqueles que nos acompanharam pela transmissão e rogar que Deus abençoe suas vidas e continue a derramar bênçãos sobre vocês. E a igreja, eu vou pedir que permaneça sentada, eu descerei e tenho um comunicado breve a fazer, e vocês aguardarão a chegarmos à porta, depois para cumprimentarmos cada um de vocês. Tá? Não se levantem. Vamos lá?